Estou aqui com Ailton Krenak, querido Ailton Krenak. Ailton, você acaba de lançar pela Companhia das Letras mais um livro, A Vida Não é Útil. Qual vida e por que essa vida não é útil? Então, meu amigo, obrigado de me dar a oportunidade aqui de falar desse livrinho, com esse título de A Vida Não é Útil. Pode parecer que eu estou negando a maravilha que é o dom da vida, né? É uma ótima oportunidade para a gente falar sobre esse livro e de como também esse livro surgiu. Ele surgiu das reflexões que eu já vinha trazendo no Ideias para Adiar o Fim do Mundo. No primeiro livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu botei em questão algumas lógicas dessa humanidade que nós achamos que somos, né? E algumas, digamos, verdades que ficam pairando no ar, como essa, por exemplo, de que tempo é dinheiro. E as pessoas são avaliadas pelo que elas produzem e pelo que elas produzem socialmente, pelo que elas produzem para o mundo, digamos assim, do consumo. Acontece que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão perdendo o sentido de si mesmo. Então, a ideia de que a vida pode ser valorada. Então, um sujeito com 40 anos, 30 e poucos anos, ele vale muito. Porque ele produz, ele pode ser gerente do banco, ele pode ser o CEO da corporação, ele pode ser o presidente do partido, ele pode fundar um banco, uma empresa. Esse sujeito, esse homo econômico, esse sujeito é produtivo e ele feito uma lâmpada, ele tem uma duração. Quando você está com 50, 60 anos de idade e você sai para oferecer esse serviço, começam a desconfiar da sua duração. Com 60, sem chance nenhuma. Nós dois já estaríamos desempregados se a gente não tivesse muita invenção. Iam olhar a gente e falar, eles são legais, né? Mas gente boa. Gente boa, feita aquela lâmpada da varanda que você sabe que já vai queimar. Então, quando eu afirmei que a vida é um dom maravilhoso, a vida é um dom maravilhoso, é uma experiência que a gente pode experimentar a fruição da vida. Ele contraria a ideia de que tempo é dinheiro. Viver não é contar, é uma dança cósmica. É uma poesia sobre a vida, que contraria a ideia de que a vida é utilitária. A vida não é utilitária. O título, A Vida Não é Útil, ela está alertando a pessoa para não se enganar com a experiência que sempre é muito curta, mesmo que você viva 80, 100 anos, você vai sentir, nossa, já acabou. O que você fez com os 30, 40 anos que você tinha, que alguns consideram que é o melhor da vida? Você vendeu ele? Então a vida não é útil nesse sentido, ela não é utilitária. O século XX, ele criou uma mitologia do trabalho e, principalmente na segunda metade do século XX, os homens de 20 e poucos anos de idade, 30 e poucos anos de idade, já deveriam mostrar o tamanho do seu investimento no mundo. Para além da moral que está expressa em o trabalho edifica o homem, essa frase ela também encerra uma outra ideia, que é a ideia do edifício mesmo. Com 30, 40 anos, você já construiu um edifício material. Você está destruindo a sua experiência de vida, mas está construindo uma coisa. Um viaduto, um metrô, um monumento. Aí depois que você não tem mais tempo ou energia para se dedicar a esse tipo de edificação,
você fala, agora eu vou aproveitar a minha vida. E aí já está acabando. Mesmo que não estivesse acabando, você gastou 30, 40 anos. E os mais belos dias da sua vida, que é aquela espécie de sequência de primaveras. Ninguém se preocupa em contar a idade até os 40 anos, porque tem certeza que vai ser um jardim. É uma sequência de festas e alegria. É depois que a pessoa começa a olhar ao redor dele e fala, caramba, o que eu fiz com a minha vida? E o livrinho A Vida Não É Útil é para ver se a gente alerta, pelo menos aqueles que ainda têm alguma capacidade de se sensibilizar com a vida, olhar ao seu redor e ver que nós já chegamos além dos 120 mil mortos enterrados em valas comuns, enquanto as pessoas discutem o teto dos gastos. A vida é inútil nesse sentido. Qual o significado que tem você receber o prêmio Juca Pato pelo seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo? Para mim, ser destacado com esse troféu Juca Pato, que sempre celebrou grandes escritores, né? O Milton Atum foi um dos queridos homenageado com esse troféu. Ele me põe num lugar de destaque, sem dúvida. Mas no meu caso, ao invés de celebrar a literatura no sentido corrente, eu acho que ele celebra um sujeito coletivo que fala e que na oralidade reafirma uma perspectiva de mundo, um tipo de cultura que talvez nunca vá terminar a sua trajetória na Academia Brasileira de Letras, porque é da oralidade, é de um outro mundo. Então eu acho que é legal. O troféu Juca Pato, ele já inaugura de alguma maneira um novo mundo, o da oralidade. Você falou em vida, e como as 130 famílias do território Krenak, que, salvo engano, são 4.800 hectares, é isso? 3.890 hectares, não chega a 4.000. Tá. Como vocês estão vivendo essa quarentena? Confinados, como uma atitude voluntária, nesse momento, e que está sendo muito benéfica, porque todo mundo que pensa diz que a única maneira de evitar a Covid é evitando o contágio, circulação. Então nós estamos evitando. Não tiveram? A gente não usa vacina, a gente não inventa vacina, não estamos fazendo pesquisa biológica, só estamos ficando vivos. E não tiveram nenhum contágio? E não queremos ter. Nós sabemos que já houve uma notificação, semana passada, em que 5 pessoas fizeram teste daqui, dessa comunidade, e eles foram assintomáticos. E quantas pessoas tem a comunidade toda? 130 famílias, a gente pode estimar em 530, 540 pessoas. Em novembro, agora, completa 5 anos o maior desastre ambiental do Brasil, o rompimento da barragem de Mariana, né? Qual é a situação atual no território Krenak e na região? Então, se você for pensar do ponto de vista ecológico, ela é um desastre, do ponto de vista ambiental, porque ela está sem água, a vegetação e toda digamos assim, a vida selvagem que você pode imaginar numa reserva, ela está sofrendo a tensão de viver num lugar onde o rio está contaminado. As pessoas sentem isso no seu cotidiano, porque isso limita também a capacidade de fazer coisas, né? Se você pescar, você não vai pescar mais. Se você caçar, você não vai caçar mais. Mas você vai ter cesta básica, que vai tirar a sensação de desastre, porque vai ter cesta básica, vai ter caminhão-pipa. Então a gente tem uma prótese de vida funcionando aqui, enquanto isso. Isso é coisa para muito tempo, né? Olha, isso é coisa para muito tempo, se a gente imaginar que o rio vai ser a fonte de subsistência dessa comunidade. Mas se a gente pensar em outras alternativas, por exemplo, engajar num trabalho
restaurar o território com agrofloresta, com agroecologia, com outras, digamos, tecnologias, a gente pode até criar um encantamento das pessoas com um tipo de atividade meio mutirão, não é dar emprego a ninguém, não é transformar isso aqui numa fábrica, mas já que nós estamos aqui num lugar que não vai se restaurar sozinho, ajudar o lugar a se restaurar. Reinventá-lo. Tem um trabalho aqui que é o de identificar nascentes, né, minas, e cercar as nascentes. Cercar e começar a trabalhar uma restauração das nascentes. Esse trabalho ele teve um impulso grande, mas depois com a Covid, muito desse trabalho foi diminuído porque não pode ter muita circulação de gente e de material aqui dentro, caminhão, essas coisas, né? As ferramentas que têm que ser utilizadas nesse trabalho, os insumos. Então, na Covid, diminuiu o trabalho de proteção das nascentes, por exemplo. Uhum. Algumas outras atividades foram suspensas mesmo. Essas atividades elas estavam elencadas num termo de ajuste de conduta que o Ministério Público impôs à Vale do Rio Doce. E a Vale contratou uma fundação chamada Renova, aquela laranja, para fazer a gestão das empreiteiras aqui dentro. Então, a gente está sem suco de laranja nesse período agora. Sobram laranjas e falta laranja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que, de maneira apática, naturalizando, se limitando a contar corpos? Já, além de 140 mil mortos, por que o Brasil está nisso? É muito mais profunda a questão, né? Eu entendo que ninguém encomendou a pandemia, isso é uma tragédia que está afetando gente no mundo inteiro, mas isso coincidiu com um momento político da vida brasileira que é realmente muito pobre. Nós estamos diante de uma situação em que a comunidade brasileira, né, as várias sociedades que constituem esse Brasil, ela está tão fragmentada que não consegue articular uma reação a essa espécie de desgoverno que nós estamos vivendo. Se o debate for mais, digamos, especializado, ele vai discutir a questão de partidos políticos, política e a ingerência, desigualdade histórica. Já foi denunciado, né, o fato de a gente ser um país que tem na sua fundação a necessidade de um projeto colonial que supõe escravidão. É isso que eu queria te perguntar. Se a parte dos fatores todos, os milhões de indígenas assassinados no Brasil, tem gente que fala em 4, 5, até 10 milhões, 350, 380 anos de escravidão. A média, nos últimos 10 anos, de 60 mil homicídios ano. Tudo isso, essa formação cultural não cria também, não ajuda a criar esse ambiente de naturalização da morte, da violência? Talvez uma indiferença, né? Eu sei que você está usando a expressão naturalização, tipo assim, uma coisa que acomodou feito um lodo a ideia de gente morrer ao nosso redor. Isso. E isso é a nossa história. Para colonizar o Brasil, primeiro mataram os índios. Depois, num longo período, continuaram matando a prestação os índios e escravizando os negros. Tem até uma justificativa que aparece na literatura escolar, que dizia que os índios não davam para o negócio, eram preguiçosos. Aí eles foram buscar os negros na África para escravizar aqui. Só que eles mataram os negros do mesmo jeito. Eles sacanearam os índios e mataram os negros e os índios. Então a gente se acostumou com uma sociedade brasileira hipócrita, que finge que é solidária uns com os outros, mas que é indiferente quando a polícia sobrevoa uma favela de helicóptero e mira as pessoas lá de cima na cabeça. Então, assim, se você tem um governador que diz assim,
que é para atirar em cima dos negros, dos pobres e dos favelados. Se você tem um governo que diz que é para esfolar e matar os índios, e as pessoas vão convivendo com essa narrativa, chega uma hora que fica todo mundo imbecil. E não faz mais diferença se estão morrendo 100 mil, 200 mil. É uma tragédia, é muito triste a gente ter que ficar repetindo comentários sobre isso, porque parece que nós também estamos nos necrosando nesse ambiente de indiferença com a vida. É assim, a gente fica exasperado com isso. Eu escutei que as famílias estão preocupadas agora em explicar para as crianças pequenas por que elas estão confinadas. As famílias têm que explicar para as crianças que estão presas em apartamento por que as crianças estão presas em apartamento. E os adultos falam, não, nós estamos aqui porque tem uma pandemia lá fora. Eu vi uma analogia muito triste entre esses pais que explicam para as crianças que eles estão presos dentro de casa porque lá fora tem uma pandemia, com o fato da gente ser um país genocida, que justifica para os filhos sempre de que nós somos assim mesmo, porque a gente foi colonizado e os brancos governam o Brasil e os negros e os índios são a mão de obra. Então, assim, essa narrativa colonial, cínica, ela é parecida com a explicação que os pais dão para o menino. Um menino de 2 anos, 5 anos, dentro do apartamento. Não, filho, espera aí, nós estamos numa pandemia. Na verdade, a gente sempre viveu uma certa pandemia, né? Essa pandemia é essa mortalidade, essa mortandade que a história do Brasil arrasta. E, nesse momento, nós estamos vivendo uma situação extremamente trágica, porque a gente não tem autoridades que estão à frente da governança dos municípios, do Estado e do país com um sentimento de solidariedade com o seu povo. Uhum. Né? Outro dia eu ouvi já um comentário muito forte nesse sentido, que nós estamos com um governo que odeia o povo. Então, assim, eu não sei se no teatro, na literatura, tem personagens que chegaram a esse ponto de ser percebido como um governo que odeia o povo. Parece que o Nero botou fogo em Roma, mas eu não sei se ele odiava os romanos ou se ele estava bêbado. Diz a lenda. Talvez ele estivesse bêbado. Mas olha, quando a gente está falando aqui, só para lembrar, que às vezes a gente perde os números, a noção, né? Só nos últimos 30 anos do Brasil, a soma dos últimos 30 anos, a gente já passou de 1,5 milhão de homicídios. Então, Bob, eu não sei se nós, essa comunidade que nós imaginamos que somos os humanos, sempre nos interessamos ou sempre nos afetamos com essa coisa de moer gente. Parece que a Idade Moderna, né, desde que nós começamos a nos perceber como uma população planetária, esse negócio de morrer nas guerras e morrer com as pestes, morrer com a violência na disputa por coisas, a disputa pelas coisas, disputar a terra, disputar ouro, disputar bens materiais, tudo isso transformou a experiência humana numa verdadeira guerra. A gente acha que guerra é só quando invade o Iraque, entendeu? Ou quando vai para o Vietnã, mas, na verdade, a guerra é permanente. Esse número escandaloso de homicídios, ele é o produto de uma guerra permanente. E ela se dá em vários campos. Uma boa parte desses homicídios provavelmente foi por razões banais, pessoas matando umas às outras. Isso. Mas houve também a ação organizada de grupos e de governos matando ou promovendo matanças. Então a gente tem vários atores à frente dessa espécie de destruição da vida que se estende também à paisagem,
Porque essas pessoas morreram, mas eles morreram em alguns lugares. Quase a grande maioria nas periferias, pretos, pobres e periféricos. Então, essa ação de violência, ela incidiu também sobre a paisagem, não foi só sobre os corpos das pessoas. Ela tornou esses lugares cada vez mais pobres, no sentido de consumir as vidas humanas, mas também no sentido de consumir a própria reprodução da vida como natureza, porque é onde os córregos, os rios, os mangues ficam podres. Você olha a Baía da Guanabara, né? Ela é uma espécie assim, de espelho sujo da nossa civilidade. Já que você estava me perguntando se tinha um espelho por aqui, eu acho que a questão do espelho, a gente podia, como uma sociedade, a gente podia olhar a Baía da Guanabara como um espelho para ver como é que está a nossa cara. Aquele monte de pet, aquele monte de pet e aquela água podre, flutuante, ela pode estar refletindo a qualidade de vida que nós estamos compartilhando no Brasil, né? É uma bela imagem, é uma bela e suja imagem. É triste. Falando dessas formas várias do destruir, do matar, né? Acho que no livro você apresenta uma ideia que certamente irritará muitos dos adoradores desse ser onipresente, o mercado, né? Inescapável nas manchetes de todo dia. Você diz: nós poderíamos colocar os dirigentes do Banco Central em um cofre gigante e deixá-los vivendo lá com a economia deles. Ninguém come dinheiro. É verdade. O mantra de que tempo é dinheiro, ele projeta uma ilusão para as pessoas simples, que vai fazer um menino que nasce nessas periferias que nós estamos dizendo, querer ser um empreendedor, edificar alguma coisa. Ele vai gastar a vida dele com isso, tentando se aproximar dessa imagem de que a economia é a atividade mais importante de uma sociedade. E um sujeito que ocupa o lugar de ministro da economia vira uma espécie assim, de sacerdote. Ele que guia aquela comunidade no deserto. E mesmo que ele fale besteiras, mas ele é o ministro da economia. Mesmo que ele diga que é para taxar os livros, mas ele é o ministro da economia. Quer dizer, então ele tem licença para falar qualquer besteira. E as pessoas adoram, assim como adoram e ficam aterrorizadas também, quando esse mercado, de manhã cedo, aparece um economista, um comentarista dizendo: o mercado está nervoso. É isso. Os caras vivem vocalizando o sentido de que essa coisa tem vida, que existe. Isso, é um ser invisível e onipresente, assustador, né? É claro que isso é mentira. Seria a mesma coisa dizer que o bicho-papão está nervoso. Mas olha, ainda nesse mesmo caminho, né, de ver o mundo, né, as escolas em São Paulo e Brasil afora, escolas privadas, estão pressionando pela volta às aulas, pelo recomeço das aulas. Como é que você percebe isso? Eu percebo que não são só as escolas, no sentido de empreendimento, que estão reclamando a volta às aulas. Me preocupou muito ver que tem muitos pais que não aguentam ficar dentro de casa com suas crianças e estão querendo despachar eles para algum lugar. Esse algum lugar vai ser a escola. Mas eu também me lembro que essa ideia de que a escola é o lugar das crianças, ela é muito confortável para o tipo de famílias que foi se constituindo nos últimos, 40, 50 anos, em que os pais renunciaram à sua responsabilidade de criar os filhos e terceirizaram isso para colégios, escolas, e se desacostumaram. Já faz umas 2, 3 gerações que as pessoas se desacostumaram de conviver dentro do mesmo espaço doméstico, os avós, os pais, os filhos
em comum. Eles despacham os velhos para um depósito e as crianças para o outro. E ficam aqueles caras irritantes dentro de casa, querendo mandar as crianças para a escola. Todas as outras justificativas, os argumentos pedagógicos, os argumentos, sei lá, psicológicos, para isso, eles denunciam um fato real. A gente não sabe mais viver em família. É a isso que você se refere quando você diz que a chamada civilização não é um destino inescapável? Não é um destino inescapável, mas as pessoas ficam presas a essa ficção e se matando. Porque quando as pessoas não sabem mais viver com suas crianças, conviver com seus filhos, em qualquer espaço, e começam a projetar um lugar para mandar eles logo na tenra infância, é porque a gente não está sabendo mais suportar uns aos outros. Para além de uma crítica à sociedade, a gente tinha que olhar o que nós estamos fazendo dentro de casa. Se eu não suporto os meus filhos e tenho que mandar eles para uma escola, então a gente está mal mesmo. E falando em mandar para o espaço, né? Parece que você tem uma mensagem muito especial para o Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson, que estão disputando uma corrida espacial privada. Qual é a sua mensagem para eles? Eu acho que eles deveriam assistir a série Os Jetsons. Sensacional. O desejo de... Vamos agora para o consumo, que é outro tema que você trata muito, como o motor dessa vida que não é útil, né? O desejo de consumo na sociedade de consumidores, tantas vezes é acolhedor, reparador ou substitutivo, né? Aparente para um vácuo que não se define exatamente, né? Por exemplo, esse desejo, ele encontra ou não encontra eco aí nas 130 famílias da sua aldeia? Quer dizer, se eles são expostos, terminam também se rendendo? Diante do crime que suspendeu a rotina da vida aqui dentro, essas famílias todas foram, digamos, capturadas por uma ideia de compensação financeira que está presente nas ações emergenciais da Vale do Rio Doce, aqui nessa região, para os ribeirinhos, quilombolas, pescadores, comunidades indígenas. Eu acho que também os próprios municípios, todos foram monetarizados. Entrou um dinheiro. A partir da cabeça. Esse dinheiro, entrou um dinheiro. Esse dinheiro, ele serve exatamente para distrair as pessoas com consumo de coisas que já tinham ou com coisas que gostariam de ter e não tinham dinheiro para comprar. Então se distraem por um tempo, agora brincando de comprar coisas, de consumir coisas, novidades. Isso afeta todo mundo. Aqui na aldeia, nos quilombos, nos ribeirinhos, e eu acho que também nos municípios, de uma maneira muito visível, porque eram municípios de uma economia considerada assim, bem regional, uma economia de baixa proteína, e agora ela virou uma economia que está bombando, né? Consumindo produtos importados. Os mercados e as cidadezinhas estão tudo ricas, e é uma curiosidade que eu chamei de economia do desastre. A economia do desastre seria o seguinte: você arrasa um lugar e depois entra com grana e cria uma prosperidade em cima daquele ambiente desastrado. Mariana, Brumadinho, nesse período agora, nos últimos 3 anos, elas estão sendo alvo de muito investimento, de muitas empreiteiras, de muitas ações, que é para tentar fazer a passagem desse estágio do desastre para uma ecologia do desastre. É quando as pessoas terão se acostumado com essa nova situação, e se elas vão ter ou não dinheiro para continuar consumindo, não importa. Agora, por enquanto,
elas estão sendo contidas pelo investimento em obras, indenizações, cesta básica e outros itens que são distração enquanto a gente passa pelo desastre, né? Só que esse enquanto passa rompe, na verdade, um modo de vida, né? Um ciclo de vida, de produzir naturalmente, etc. E depois já foi, né? Então, é isso que eu chamei de ecologia do desastre. Ele vem só depois. Primeiro tem uma economia do desastre, que é essa espécie de cala-boca. Tá. Aí, depois de tanto ficar calado, você agora se encaçapa direitinho na ecologia do desastre. Exato. Que agora você não tem mais, ninguém vai ficar te dando nenhuma compensação, porque você perdeu, e você vai ter que aprender agora a se virar. Seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, lançado bem antes da pandemia, já vendeu 50 mil cópias no Brasil, está sendo traduzido para inglês, espanhol, italiano, alemão e francês. Claro que isso é legal, a gente se inscreve para ser ouvido, para ter retorno, para conversar, para dialogar, assim como se conta histórias, né? Agora, você esperava essa repercussão toda ou nem pensava nisso? Não, claro que não. Com certeza, Bob. Quando a editora a Companhia das Letras decidiu que ia reunir aqueles textos com o título de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu achei que era um evento circunscrito à Flip. Ele ia ter um momento lá na Flip, ia ter muita conversinha em torno disso. O livro do Ailton Krenak põe em questão a ideia de humanidade, de sustentabilidade e de justiça. Mas ele ia sair de cena e pronto. Eu fiquei muito admirado da repercussão que ele teve, primeiro aqui dentro do Brasil, porque ele já foi adotado por dezenas de cursos, universidades brasileiras. Ele já já provocou outros trabalhos de pessoas, de estudantes do segundo grau, de gente que está na universidade, de pesquisadores em vários lugares. Então, eu me admirei com a aceitação do livrinho. Depois, quando me disseram que queriam traduzir ele, e ele já tem edição francesa dele nas livrarias já, e depois contrataram ele para edições na Alemanha, na Itália, ele está publicado na Itália, na Argentina. Mas o que me entusiasma mesmo é que as pessoas estão interessadas em avançar a discussão sobre o mundo que nós vivemos e a urgência de pensar a nossa predação do planeta, que é um aviso, tipo assim, se a gente continuar nessa, nós vamos estar todo mundo descartado. Estava lendo agora há pouco que o eixo magnético da Terra está provocando visões preocupantes na NASA. Está mudando o eixo magnético da Terra. Então, eu pensei que eu estivesse preocupando a NASA fosse a grana desses bilionários que transformou a NASA, que era um projeto, digamos assim, humanitário, no sentido geral, concorriam lá com o projeto russo, mas todo mundo se interessava pelo que a NASA estava fazendo, digamos assim, que era do interesse comum. Até que ela foi capturada por uma PPP, que é um público-privado, né? Que é o truque, em que um grupo de bilionários viraram sócios da NASA e estão transformando ela num projeto particular, tipo Disneylândia. Os donos do universo. Então, assim, é uma tristeza ver a redução. Então, a NASA deveria se preocupar não propriamente com a mudança do eixo da Terra, ela deveria se preocupar com a mudança de objetivo de uma agência espacial que tinha licença social e reconhecimento público e que agora está botando em questão a sua própria identidade quando ela vira propriedade de alguns bilionários. Quando você escreveu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, você já imaginava
ou já pensava que fosse chegar tão rápido ao que nós estamos vivendo agora? E você acredita na possibilidade do adiamento? Não pensava que a gente fosse chegar tão rápido a essa espécie assim de sinal vermelho. Estou muito preocupado com as consequências disso para a vida, para além da vida dos humanos. E eu me lembrei outro dia que o Levi-Strauss, que é um sujeito muito conhecido, ele disse que a vida na Terra já existia antes dos humanos e que vai continuar existindo depois dos humanos. Eu fiquei muito aliviado com essa notícia, porque não faz diferença nenhuma se todo mundo aqui sumir da Terra. A Terra vai continuar existindo. A gente está falando de literatura também dos seus livros. Você tem um método para escrever em algum momento do dia específico, do dia da noite, ou é quando as ideias descem, quando elas se apresentam? Eu não escrevo. Os três... Você fala. Ideias para adiar o fim do mundo. Amanhã não está à venda e a vida não é útil. Todos foram falados. Eu não me lembro se foi o Caetano que teve um livro do Caetano que chamava Cinema Falado. É isso? Isso, Cinema Falado, Caetano. É um livro, né? É um filme. Então, eu entrei agora no sentido de livro falado. Antes do e-book, antes dessas coisas, eu entrei no livro falado. Você conta histórias e pensamentos e depois você publica, é isso? Eu me vejo como um narrador, eu não me vejo como um escritor. Tem uma turma agora querendo discutir literatura indígena e tal, às vezes eles me incluem entre os autores que eles estão discutindo a sua produção, mas eles já sacaram que eu não sou um escrivinhador, eu sou um narrador, um contador de histórias, no bom sentido. Frase sua. Se enxergarmos que estamos passando por uma transformação, teremos que admitir que nosso sonho coletivo de mundo e a inserção da humanidade na biosfera terão que se dar de outra maneira. Nós podemos habitar este planeta, mas terá que ser de outro jeito. Senão, seria como se alguém quisesse ir ao pico do Himalaia, mas pretendesse levar junto sua casa, a geladeira, o cachorro, o papagaio, a bicicleta. Então, de toda essa frase, essa oração, né, longa, a gente poderia considerar que ela tem um núcleo que diz o seguinte: nós estamos habitando a biosfera do planeta de modo errado. Assim a gente vai para o desastre. Se a gente quiser continuar aqui, nós vamos ter que fazer uma outra inserção dessa ideia de humanidade na biosfera do planeta. Aquela entrada foi errada, a gente entrou errado. Tinha que voltar a pedir desculpa e entrar direito. Começar tudo de novo, entrar direito. E isso aí põe em questão toda a ideia de civilização e de dominação da espécie Homo sapiens sobre a vida aqui na Terra. Tem o Harari, né? O autor de Sapiens, ele faz bem uma descrição de como que esse Homo sapiens deu errado. O projeto do Homo sapiens deu errado. Então a gente tinha que ser honesto, sair, pedir desculpa, e se quiser ficar aqui, entrar de novo com educação. Você tem mantido contato regular com outras lideranças, outros povos indígenas durante essa quarentena ou se informa mais pelas mídias? E qual é o cenário que você tem percebido? Bom, na verdade, quando eu falo por telefone ou quando eu faço WhatsApp com esses parentes, eu estou me utilizando da única possibilidade de conversar uns com os outros, trocar notícias uns com os outros, e a gente está fazendo isso. E eu estou vendo o que os meus colegas, a gente chama parente, eu estou vendo que os meus parentes estão sentindo e pensando no Tapajós, no Rio Madeira, lá no Alto Rio Negro, com o povo tucano, lá com os parentes Yanomami, com os nossos parentes Caingangue, no Rio Grande do Sul.
Então, assim, essa rede nossa, ela é estendida por todo esse continente, digamos, para além das fronteiras que a gente entende que é a fronteira do Brasil com Argentina, Bolívia, Colômbia, Venezuela e tal. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu estava conversei durante uma hora com uma pessoa me dando notícias da Venezuela. Uma pessoa que conhece a diferença que existe lá dentro daquele território, o pertencimento daquele território à bacia amazônica. Eles estão na Amazônia e a gente conversa sobre a Amazônia numa perspectiva de bacia amazônica, não do meu pedacinho da Amazônia brasileira, como insistem alguns. A maior parte das campanhas que você vê sobre a Amazônia, elas estão falando da Amazônia a partir de Belém, Manaus. Não tem uma perspectiva de ecossistema. A bacia amazônica é um ecossistema. Ela não é uma província brasileira. E como estão as coisas? Quais são as notícias dessa rede toda no território aqui e fronteira, além de fronteira? As notícias estão melhorando, porque elas eram muito ruins no crescente da pandemia, entrando na floresta e matando gente. Depois desse choque, onde teve contágio, estão socorrendo uns aos outros, sendo solidários, ajudando uns aos outros. Onde não teve contágio, estão se erguendo a partir dos seus próprios conhecimentos e estão se defendendo, afirmando a sua identidade, a sua cosmovisão, sua ideia de mundo, que não entra nesse pacote de miséria que a narrativa sobre a pandemia, que é política, quer se sobrepor a todo mundo. Uma coisa é a doença, outra coisa é a narrativa sobre a doença. A narrativa sobre a doença ela vai dizer que todo mundo está aflito. Só que tem gente que está dizendo, não, eu não estou. Estou fora. E muitos desses estão na floresta. Os nossos parentes Runiquim, os Caxinauá lá do Rio Jordão, hoje de manhã eles estavam fazendo uma festa dizendo que eles expulsaram a ideia de doença do território deles. Agora, as outras doenças, entre aspas, invasão de terra, garimpo, isso não parou durante a pandemia, né? Essas são as, como é que chama? São as aquelas ações antrópicas. As doenças antrópicas não, as doenças antrópicas estão com a bola toda. Garimpo, madeireira, bota fogo na floresta. Os nossos inimigos estão aproveitando a pandemia para avançar contra a nossa própria autonomia de vida, né? Vamos às últimas perguntas aqui, né? No começo da pandemia, circulou mundo afora uma frase pintada no muro no Chile que dizia: não voltaremos ao normal porque o normal era o problema. No começo se debateu que a pandemia abriria novos horizontes, outras formas de pensar e viver, etc. Em certas partes do mundo, o que nós vemos agora é a pressa pelo retorno à normalidade. Foi só um sonho enterrado pelas milhares ou milhões já, mundo afora, quase 1 milhão de mortos? Ou você ainda crê que a humanidade vai parar e pensar suas formas de organização? Não. A humanidade não vai parar exatamente por ela não ser um organismo uniforme. Quando eu disse que a ideia da humanidade é uma invenção, eu estava exatamente querendo dizer que é uma miríade de comunidades que são chamadas de humanidade e que não têm ação coerente uns com os outros. E sei lá, de repente os italianos podem mudar, os holandeses querem decrescer agora na economia. A propósito, 17 multinacionais que no mercado mundial valem 9,85 trilhões de reais acabam de anunciar uma aliança global, a Coalizão de Ação Positiva da Floresta, que, em resumo, vai pressionar pelo fim do desmatamento e dos ataques ao meio ambiente. Acorda, Brasil! E talvez os chineses também queiram ser menos
agressivos no desenvolvimento de tecnologias e tudo, mas essa humanidade é uma ficção e ela vai continuar desembestada até a exaustão. Não vai parar nada, não. Vai acelerar. Vai acelerar. Tem uma aceleração que já está acontecendo no sentido íntimo das pessoas. As pessoas estão ficando aceleradas. É uma aceleração que é movida por uma expectativa de amanhã. Por isso que eu escrevi aquele livrinho, O Amanhã Não Está à Venda. É para ver se as pessoas têm crise. Vivem o agora. Calma. Vive o dia de hoje, porque você não tem garantia nenhuma do dia de amanhã. Fica parecendo aquele cara que pediu 2 pastel, um de queijo e um de carne. Aí a menina traz um. Ele vira e fala, mas eu pedi 2. Ele não vai conseguir enfiar 2 pastel, um de queijo e um de carne na boca, mas ele quer o balainho com 2. O amanhã é essa fissura. Amanhã é esse cara do balcão querendo 2 pastel de uma vez. Isso é uma fissura sem pé e sem cabeça, mas ela está acelerando o indivíduo, você entendeu? É uma aceleração individual, não é o coletivo. Quando você junta tudo isso, você tem uma espécie assim de acelerador de partículas. Aquele lá na Suíça. A gente está com um acelerador de partículas levando todo mundo para o fim do mundo. Tá. E o meu livrinho Ideia para Adiar o Fim do Mundo não tem chance nenhuma diante desse abismo. Uma última questão a princípio, a não ser que a gente ainda tenha mais alguma coisa, você queria dizer mais algo? O que mudou para os povos indígenas 32 anos depois da Constituição vigente? Essencialmente, mudou a autoafirmação. Você não teria um coletivo de tribos, de povos, se pondo diante do Estado Nacional e dizendo, nós temos direito. Havia uma espécie de dissimulação em relação a essa reivindicação por causa da violência do Estado. A Constituição pôs um marco, uma linha, que sugere que qualquer uma pessoa indígena em qualquer aldeia do Brasil pode estender a mãozinha e dizer, pare aí, aqui é meu direito. Mesmo que esse direito não seja respeitado, pare aí, aqui é meu direito. Então, foi uma espécie de revelação para o povo indígena de que o Estado brasileiro não pode avançar sobre nós. Essa consciência é o que está latente hoje. Qualquer criança indígena sabe disso. Me lembro, eu estava lá, me lembro da sua fala, provocou um grande impacto ali naquele lado direito da tribuna ali, da Câmara dos Deputados. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições
condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. Krenak, eu não sei se você acompanhou, mas se acompanhou, o que você pensa das palavras do presidente da República, que falando à ONU culpou as vítimas, povos indígenas, caboclos, pela destruição ambiental no Brasil? Quer dizer, caboclos é a expressão usada por ele, culpando povos indígenas e o que ele chama de caboclos. Eu estava mexendo no quintal quando aconteceram essas coisas, né, de pessoas fazendo referências a índios e caboclos, e como eu tenho evitado contato com o pensamento retrô, eu não assisti, não vi, entendeu? E não sei do que estão falando. Me diga uma coisa, que esquecemos de algo? A gente sempre esquece de alguma coisa. O que é uma boa desculpa para voltarmos a falar logo mais adiante. Meu querido Ailton Krenak, sempre um prazer falar com você. Estamos sempre aqui, tá? Um abração, fique bem. E como é como é que é mesmo o axé na sua língua? Maravilha. Ereré. 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 Um abração, querido. Viva.